Nós vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos agora começar o capítulo 2. E hoje, se Deus permitir, vamos do verso 1 até o verso 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos então para o nosso irmão Jairson. Oremos. Senhor Deus, nós damos graças, Pai, por tão grande privilégio estarmos aqui no segundo dia da semana, Senhor, também com o propósito de sermos edificados pela Tua palavra e com isso também glorificarmos o Teu nome. Obrigado por essa porção lida. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para a nossa mente e nosso coração, para que possamos perceber, Deus, a grandeza da Tua palavra e quão aplicável ela é aos nossos dias e à nossa vida. Abençoa a vida do pastor Augusto na exposição e na aplicação dela. Essa é a nossa oração e o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jadson. Queridos, depois de instruir Timóteo a respeito do combate aos falsos mestres que haviam se infiltrado nas igrejas de Éfeso, Paulo agora passa a dar algumas orientações acerca do culto que deveria ser feito nessas igrejas. Então, no capítulo 1, como enfrentar os falsos mestres. Todo o capítulo 2 é a respeito do culto que deveria ser realizado e feito nas igrejas da cidade de Éfeso. E aqui nós temos no capítulo 2, primeiro, a orientação de Paulo para que se façam orações públicas por todos os homens, que é o tema de hoje à noite, verso de 1 a 7. Depois ele trata especificamente de que maneira os homens deveriam orar, está no verso 8. Depois, ainda pensando no culto e em tudo mais, qual deveria ser o traje das mulheres, está aí nos versos de 9 a 10. Parece que esse problema é um problema antigo, né? Vem desde aquela época. Depois, o aprendizado das mulheres, como as mulheres deveriam, qual a posição delas em termos da instrução, da pregação da palavra de Deus, está aí do verso 11 até o verso 12, e nos versos 13 a 15, Paulo apresenta uma série de motivos pelos quais ele entende qual deve ser a posição das mulheres no culto com relação ao ensino e à pregação da palavra de Deus. Ou seja, o capítulo 2 é cheio de assuntos, vamos dizer, complicados, né? Difíceis, e que tem provocado discussão entre os evangélicos a longa data, né? Particularmente a questão das orações por todos os homens, atrelado à declaração de que Deus quer que todos sejam salvos, até mesmo a questão do traje feminino e também a questão do silêncio das mulheres, que Paulo ordena aí no capítulo 2, verso 11. Então, eu não sei se a gente vai conseguir chegar ao final do capítulo 2 nas três segundas-feiras que a gente ainda tem pela frente, não é? Ou é duas? Com certeza não chegaremos, mas é bom que deixe vocês com apetite para voltar em fevereiro para ver o que é que Paulo está dizendo aqui. Hoje nós vamos nos ocupar com os versos de 1 a 7, onde o apóstolo Paulo orienta Timóteo a que instrua as igrejas a, nos cultos, intercederem por todos os homens, especialmente pelas autoridades. Então vamos começar, em primeiro lugar, vendo esse dever, que está aí dito nos versos de 1 a 2, e em seguida os motivos, 5 motivos que Paulo apresenta, que vão do verso 2 até o verso 7. Então, o dever em si e as razões para isso. Depois vamos tentar fazer algumas aplicações práticas. Então, em primeiro lugar, a orientação. Está aí nos versos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Orar por todos, então, de acordo com a instrução que Paulo está dando a Timóteo aqui, é um dever. Paulo diz aqui, eu exorto Timóteo que se use a prática de súplicas, orações, etc. Essa palavra exortar, ela traz esse tom de autoridade. Paulo não está aconselhando, Paulo não está fazendo um pedido, mas ele está praticamente ordenando, embora a palavra exortar aqui é uma palavra que dá a ideia também de encorajamento. Como se Paulo dissesse a Timóteo, o dever é esse e encoraje as pessoas a fazer isso. Então, orar por todas as pessoas é um dever da igreja e nós precisamos ser encorajados a isso. E esse dever de orar por todos, Paulo diz aqui, é alguma coisa que deve vir antes de tudo.
Olha como começa o verso. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, etc. Esse antes de tudo pode estar ligado à exortação, ou seja, eu te exorto antes de tudo que se façam orações. Ou pode estar ligado à oração em si. Eu te exorto que, antes de tudo, se façam orações. Qualquer que seja a posição dessa expressão adverbial aqui, o resultado é o mesmo. Está óbvio para o apóstolo Paulo que as orações deviam ter um lugar principal, primordial, prioritário nos cultos da igreja. Aliás, se nós nos reunimos e nós não oramos, não é culto. Porque é através das orações públicas, feitas quando a igreja está reunida, que nós nos dirigimos a nosso Deus como irmãos, como corpo de Cristo, e colocamos diante dele todas as nossas necessidades, todos os nossos pedidos. As orações públicas da igreja são parte essencial do culto a Deus. É claro que o culto tem outros elementos, leitura da palavra, pregação da palavra, louvores, mas a oração recebe, embora na igreja reformada a tendência é dizer, quando chega lá na parte da pregação, chegamos na parte mais importante do culto, eu não sei se isso vai encontrar fundamento bíblico. Especialmente, não é que a pregação não é importante, mas ela não deve superar a oração. Ela deve ter local ou lugar primordial nos nossos cultos. E por isso que nós devemos ter muito cuidado com as orações públicas. Paulo não está falando aqui de oração em particular. Ele está falando aqui do culto público e da oração a ser feita sobre isso. Para vocês terem uma ideia da importância disso, Charles Spurgeon, numa obra muito conhecida, Lições para os Meus Estudantes, que era uma série de palestras que ele deu para os alunos da Escola de Pastores de Londres, ele inclui um capítulo cujo título é Oração em Público, como deve ser feito. E aí ele entra em detalhes. Se você vai orar em público, por exemplo, não fique dando informações, tipo assim, Deus, eu quero orar por Dona Maria, que mora lá na Rua da Hora, que o senhor sabe muito bem, casado com o senhor José, né? E que o senhor tem uma língua desse tamanho, fala mal dos outros. Às vezes as pessoas usam a oração em público para mandar recado, para dar informações que não interessam. Então, outras pessoas, quando a gente dá o microfone para orar em público, elas passam 30 minutos orando. Então, no começo nós estamos orando com ela, depois de 5 minutos orando por ela, e mais 10 minutos estamos orando contra ela. Então, por isso você tem que escolher direitinho. Se você é dirigente, se é pastor, se você é dirigente de culto, você é pastor, ou está encarregado de dirigir um culto, escolha com cuidado a quem você vai dar o microfone para fazer a oração pública. Porque a oração pública é sério. Paulo está dizendo aqui, antes de tudo, não é que vai ter que ter o primeiro lugar na liturgia, mas tem que ter um local central, uma importância central. A pessoa que vai orar tem que ser uma pessoa que conhece bem a sua teologia, para não dizer bobagem, para não ficar chamando Deus de nomes e apelativos que são indignos de Deus, e uma série de outras coisas. A oração instrui, ela é bem feita, a oração pública, ela instrui, ela anima, ela encoraja, você sente a presença de Deus. Então, por isso que todo mundo pode orar a rigor, mas no culto público nós deveríamos ter cuidado de que apenas crentes amadurecidos, crentes que são capazes, conscientes, modestos, sóbrios, eles façam esse tipo eles participem no culto público devido à importância que a Bíblia dá à oração. É um dever que Timóteo estava sendo encarregado por Paulo de garantir que em todas as igrejas da cidade de Éfeso a oração tivesse um lugar, um papel importante no culto que fosse feito ali naquelas igrejas. Segunda coisa, terceira, porque a primeira é uma exortação, segundo, tem que vir antes de tudo. A terceira é que Paulo diz aqui que nós devemos orar em favor de todos os homens. Verso 1. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ou seja, não contra, né? Nós não vamos orar contra, nós vamos orar a favor de todos os homens. Nós vamos interceder por eles. Ou seja, nós, quando estamos reunidos como igreja e vamos orar em público, nós devemos orar não somente pelos crentes, porque essa é a tendência nossa. No culto da igreja, quando alguém vai orar, o pastor vai orar, quase sempre a oração é por nós. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo, seu João que está com erisipela, fulana que está com a espinhela caída, e aquelas orações assim, sempre pelo nosso povo. Paulo está dizendo aqui, quando vocês orarem publicamente, não orem somente por vocês, mas orem por todos os homens, ou seja, por pessoas de todos os tipos, toda categoria de gente, e não somente crente. E não somente crente, ore pelos descrentes também. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, ensinou que nós devíamos orar pelos inimigos. Ele ensinou que devíamos orar pelos inimigos. Por isso essa expressão aqui, ore por todas as pessoas, quer dizer, inimigos, descrentes, judeus, gentios, homens, mulheres, pessoas de todas as categorias sociais, de toda procedência racial.
de todo nível de educação, de qualquer status na sociedade, sem distinção e sem preconceito. Orem por pessoas de todas as categorias e de todos os tipos. Não orem somente por vocês quando vocês estiverem reunidos em culto público. Exorto que se façam orações por todas as pessoas. Não no sentido de cada pessoa que existe, porque são apenas 6 bilhões, né? Vai ser difícil a gente orar por 6 bilhões de pessoas, um por uma. É evidente que todos aqui significam pessoas de todas as categorias, pessoas de toda raça, de procedência, de posição social, ou seja, que não haja preconceito nesse sentido, o favoritismo, que a igreja interceda por todos os homens, todas as pessoas, independentemente daquilo que elas sejam. Mais um argumento aqui, para a gente defender esse ponto, é que você vê aí no capítulo 2, verso 1, que a nossa tradução, a ARA, ela traduziu literalmente a palavra pois. Está vendo aí? Antes de tudo, pois. Então esse pois liga esse versículo com o que veio antes. Algumas traduções mais modernas, como a NVI, tirou pois. A própria Almeida, a Nova Almeida, tirou pois também. O que eu acho que está errado porque perde a conexão com o anterior. O que é que tem no verso anterior? Paulo está falando de pessoas que naufragaram na fé porque perderam a boa consciência, e ele menciona Himeneu e Alexandre, que ele tinha entregue ao diabo para aprender a não blasfemar, e em seguida vem o pedido, orem por todos os homens, quer dizer, inclusive gente como Himeneu, como Alexandre, como falsos profetas, como inimigos da igreja. Então o pois faz a ligação e fortalece a interpretação de que todos aqui não é cada pessoa, mas todo tipo de pessoa, pessoa de todo tipo, toda categoria. Esse é o dever da igreja, ser generosa em oração para com pessoas de toda qualidade. A quarta coisa que esse versículo aí nos ensina é que essa oração ela pode tomar diferentes formas no culto. Muito embora os termos que Paulo usa aqui são praticamente sinônimos. Ele diz no verso 1, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. 4 tipos de oração, embora fica difícil perceber exatamente qual é a diferença entre súplica, oração e intercessão. Fica clara a diferença de ação de graças. As 3 primeiras, súplica, oração e intercessão, nós estamos diante de Deus pedindo alguma coisa. De alguma forma, em alguma intensidade, por todo tipo de pessoas. Ações de graças já não é mais pedido. É o reconhecimento do que Deus já fez e uma expressão pública de gratidão. É isso que nós devíamos fazer no culto. Suplicar, talvez aqui seja no sentido de suplicar pela igreja, suplicar pelos crentes, suplicar pelo bom andamento da obra de Deus. Orar é a palavra mais geral na língua grega para oração. Então são pedidos em gerais pelos crentes, pelos descrentes. Intercessão dá a ideia realmente de você orar por pessoas que não seja você. Você está intercedendo por alguém. Como é um culto público, a ideia é de que essa intercessão seja feita pelos descrentes. Interceda por esse todos aqui, essas pessoas que não são da igreja, que são inimigos da igreja, gente como Himeneu e Alexandre, gente que quer prejudicar a igreja, aqueles inimigos que Jesus se referiu, aqueles por quem Cristo na cruz orou dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a igreja deveria ter esse espírito de oração, interceder, inclusive por aqueles que perseguem, por aqueles que querem o mal, que nos acusam e dizem coisa contra nós. E isso deveria ser feito em público. É isso que Paulo está orientando Timóteo. Esse deve ser o tipo de oração que você faz na igreja. Que diferença, não é, gente? Hoje em dia, nos cultos da gente, em muitas igrejas, oração é simplesmente um meio da gente barganhar com Deus para ganhar alguma coisa em troca. Ganhar alguma coisa em troca. E a gente se esforça, a gente grita, a gente faz todo tipo de esforço pessoal para ver se a oração é mais escutada por Deus ou não. Quando, na verdade, Deus quer que no culto público nós sim oremos por nós, mas que a gente interceda por gente de todo tipo. Que a gente se lembre das pessoas que estão fora da comunhão com Deus, que não conhecem a verdade, que estão caminhando para o inferno. Por isso, então, nós devemos suplicar, orar, interceder e agradecer por tudo que Deus já tem feito por nós. Então, é esse o dever que Paulo encarrega a Timóteo. Timóteo ensina as igrejas que no culto elas orem dessa maneira, que deem prioridade à oração, que orem por pessoas de todos os tipos, inclusive os inimigos, e que façam isso com orações, súplicas, intercessões e ações de graças, com todo tipo de oração, de forma intensa, para que ninguém fique fora, que todos sejam alvo dessa intercessão. No verso 2, e aqui eu avanço mais um ponto, o apóstolo Paulo destaca uma categoria de pessoas em particular, que são as autoridades. Depois de dizer no verso 1 que nós devemos orar em favor de todos os homens, está vendo no final do verso 1? Ele, no verso 2, ele limita, ele destaca uma categoria de pessoas em particular pela qual a igreja deveria orar. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade.
Então vocês entendem por que é que nós estamos interpretando todos aí, no sentido de pessoas de todo tipo. Porque logo em seguida, Paulo apresenta um subtipo, né? Então, orem por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em autoridade. Então, é óbvio que ele está falando em categorias. Então, a gente tem que orar particularmente pelos reis e pelos que estão em autoridade. E a gente pode entender porque é que Paulo, em particular, destacou essa categoria de pessoas para serem alvo da oração pública da igreja. O Império Romano dominava o mundo naquela época. Na época que Paulo escreveu essa carta. E o Império Romano ele tinha uma hierarquia muito bem definida e muito complexa. No alto, no topo da pirâmide de poder, estava o César, o imperador, considerado como divino, filho dos deuses, com autoridade absoluta, morando em Roma. Abaixo dele havia o Senado romano, que exercia um poder político extraordinário. Abaixo de César e do Senado, havia os governadores das grandes províncias romanas. A gente sabe de pelo menos 5 delas que Paulo visitou durante suas viagens missionárias. Nessas províncias, governadas por gente apontada por César, havia ainda os procônsules, havia os procuradores, havia os prefeitos, os magistrados e os juízes, todos eles ligados a um cabeça que era César. E os judeus, em particular, eles tinham muita dificuldade com essa autoridade do Império Romano, apesar dos privilégios que os judeus tinham. Por exemplo, os judeus eram isentos de seguir a religião oficial do Império Romano. Todo mundo tinha que adorar o imperador, mas sabendo que se exigisse isso dos judeus, os judeus iam se revoltar. Geralmente os césares, eles eximiam os judeus dessa responsabilidade. O judeu não tinha que adorar César como imperador. E muitos cristãos aproveitaram isso, né? Durante um tempo em que o cristianismo foi confundido apenas como uma seita judaica, os cristãos também gozaram dessa isenção. Eles eram isentos do serviço militar. Os judeus não tinham que prestar serviço militar. Todos os outros cidadãos tinham que fazer isso, mas os judeus eram isentos. Então, apesar disso, tinha outra isenção. Eles eram desobrigados de trabalhar no sábado. O César era vivo. Ele sabia que se obrigasse os judeus a fazer essa coisa, seria rebelião em cima de rebelião. Então o Império Romano não mexia com os judeus nessas áreas. Mas apesar disso, os judeus detestavam a autoridade do Império Romano. E havia muitos judeus convertidos na cidade de Éfeso. Muitos judeus convertidos na cidade de Éfeso e que estavam nas igrejas. Eles teriam dificuldade em orar pelo César. Eles teriam dificuldade em orar pelos procônsules, pelos juízes, pelos magistrados da cidade. E igualmente, muitos cristãos tinham também essa dificuldade. Para começar, o título de César era Kyrios, Senhor, um título que os cristãos só davam a Jesus Cristo. Eles não chamariam César de Kyrios, porque isso seria para eles idolatria. O sistema de governo de Roma era corrupto, era cruel. A máquina militar de Roma era inexorável, era bruta. E os cristãos já estavam começando a sentir o aperto do Império Romano, mais ou menos na época que Paulo escreveu essa carta. Não vai demorar muito aqui, depois que Paulo escreveu essa carta, e Nero vai começar a primeira perseguição contra os cristãos, matando milhares de cristãos em todo o Império Romano. Então imagina você orar por autoridades assim, você orar pelo César, você orar pelo comandante do exército romano, você orar pelos prefeitos, procuradores, governadores da província, quando eles eram hostis, inimigos dos cristãos, e já começavam a se mover para reprimir o cristianismo, que vai ser breve considerada como uma religião ilegal. Daí o apóstolo Paulo diz, vocês têm que orar por todas as pessoas, inclusive pelos que estão em autoridade. Vocês têm que orar pelos reis e por todos os que estão em autoridade. Então, orar pelos nossos presidentes no Brasil é fichinha, perto da responsabilidade dos cristãos do primeiro século, que tinham que orar por Nero. Tinham que orar por Nero. Por isso a gente reclama de boca cheia, né? Reclama de boca cheia. Não tem ideia o que era viver debaixo do Império Romano. E mesmo assim, a orientação bíblica, ore por eles. Então, é dever do cristão orar por todos os que estão em autoridade, quer seja governo de direita, quer seja governo de esquerda, quer seja esse presidente, quer seja aquele outro presidente. Porque toda autoridade provém de Deus, e é o próximo ponto aqui que nós vamos ver. Quando o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer por que é que nós temos que orar pelas autoridades. Espero que vocês estejam seguindo o raciocínio de Paulo. Ele começou dizendo, Timóteo, instrui as igrejas, no culto público eles têm que orar por todas as pessoas. Em particular, ora pelos reis e pelas autoridades, mesmo que seja Nero, mesmo apesar das perseguições, mesmo apesar da hostilidade, apesar da opressão que vocês estão sentindo, vocês devem orar pelas autoridades. E Paulo dá 5 motivos pelos quais nós deveremos orar pelas autoridades. Quando ele fala em orar pelas autoridades, é claro, ele tem em mente, em primeiro lugar, a conversão dessas autoridades, como nós vamos ver aqui.
Orar para que essas pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas há outros motivos que estão listados aqui. O primeiro deles está aí no verso 2. Orem em favor dos reis, de todos os que estão investidos de autoridade. Primeiro motivo, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, por que nós temos que orar pelas autoridades? Porque é delas que depende o estado de paz e de tranquilidade e de prosperidade da sociedade. Se houver maus governantes, com leis injustas, se houver opressores e tiranos, a terra não vai gozar de paz. Ela vai viver em hostilidade, vai viver em guerra, conflitos. E nós não teremos condição de ganhar o pão de cada dia. A economia vai piorar, as pessoas vão se tornar perversas, elas farão de tudo para sobreviver, a corrupção vai aumentar. Então nós temos que orar pelos reis e pelos que estão em autoridade, para que nós tenhamos vida, usando os termos de Paulo, vida tranquila e mansa. Ou seja, sem conflitos e sem perseguições, sem guerra, sem hostilidades e, consequentemente, sem martírios, sem que os cristãos precisem morrer por conta da sua fé em Cristo Jesus. Para que nós possamos também viver com toda piedade e respeito, piedade com relação a Deus, respeito com relação aos homens, pregando a palavra, a igreja se expandindo. O ponto é de todo interesse da igreja que as autoridades constituídas, elas sejam boas autoridades, que elas sejam justas, que elas façam o bem, que elas atendam ao bem comum, para que haja paz, para que haja tranquilidade na sociedade e para que nós possamos ganhar o pão de cada dia. Então essa é a primeira razão pela qual nós devemos orar pelas autoridades, para que a igreja goze de paz e goze de prosperidade. Segundo argumento de Paulo está no verso 3, quando ele diz que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O isso aí se refere a orar pelas autoridades, que está no verso anterior. Orem pelas autoridades, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É bom e aceitável, porque foi Deus quem instituiu essas autoridades. Não há autoridade que não proceda de Deus. Mesmo as autoridades ruins, aquelas que estão fazendo um serviço péssimo, elas foram colocadas ali da parte de Deus, porque não há autoridade que não proceda dele. E essas pessoas, elas haverão de dar contas diante de Deus, como elas exerceram essa autoridade. Toda autoridade humana é delegada por Deus, ela não é intrínseca do homem, mas ela procede de Deus. Ela procede de Deus. Qualquer que seja o sistema, democrático, soberania, parlamentarismo, socialismo, qualquer que seja o sistema, toda autoridade ela procede de Deus. E as pessoas que abusam dessa autoridade, elas vão prestar contas diante de Deus. Deus vai levá-las a juízo e julgamento. Mas esse não é o nosso ponto é que nós devemos interceder por elas, porque isso é bom e agradável diante de Deus, uma vez que toda autoridade procede de Deus. É bom porque serve de testemunho para o mundo, de que os cristãos, eles não são inimigos da autoridade. Quando publicamente as igrejas intercedem pela autoridade, quer seja governo de direita, governo de esquerda, não importa, quando a igreja intercede e pede a Deus pelas autoridades, isso é um testemunho para o mundo que a igreja não está envolvida em política partidária, que ela quer seguir o seu caminho, que os cristãos, sendo cidadãos, eles têm posições, eles têm preferências, eles seguem uma determinada linha, mas como igreja, não é massa de manobra, a igreja não deve se meter em política partidária. Se a igreja, a prova disso é que nós somos orientados aqui a orar pelos que estão em autoridade, não está dizendo aqui só se for de direita ou só se for de esquerda. Então, a igreja não devia se meter em política partidária. Ela instrui os crentes, instrui os membros a respeito dos valores do reino de Deus, o que é que a Bíblia diz sobre justiça social, o que é que a Bíblia diz sobre opressão, o que é que a Bíblia diz sobre trabalho, sobre os pobres, sobre ajudar os necessitados. Mas ela, como instituição, como organismo, ela nunca deveria se envolver. A posição dela sempre é, nós vamos orar e interceder por aqueles que estão em autoridade. E claro, quando necessário, e havendo oportunidade, dizer, ou pelo menos servir de voz profética, dizendo que o que está sendo feito não está de acordo com a palavra de Deus. Então isso é bom e aceitável diante de Deus, e aqui eu coloquei mais um ponto, porque é através das orações da igreja que Deus governa os governantes. Quando nós oramos pelos governantes, as nossas orações são usadas por Deus para governá-los. As orações públicas da igreja, elas têm um grande efeito e poder diante de Deus. Tem um grande efeito e poder diante de Deus. E Deus escuta a oração do seu povo e Deus atende a oração do seu povo. Por isso é bom e aceitável diante de Deus que nós oremos pelas autoridades, pelos reis e por todos que estão em autoridade. Esse é o segundo motivo de Paulo. Primeiro, orem pelas autoridades, para que a gente tenha uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Hoje em dia seria para que nós tenhamos liberdade de expressão, liberdade de religião, prosperidade econômica, oportunidade de educação e de emprego para todos. Seria hoje a versão moderna disso aqui.
O segundo motivo que nós devemos orar pelas autoridades é porque isso é bom e aceitável diante de Deus, uma vez que foi Ele quem colocou as autoridades e pelas nossas orações Ele as governa e o destino da nação. Terceiro motivo, e aqui Paulo está ficando cada vez mais teológico, é porque Deus deseja salvar pessoas de todo tipo e de toda categoria. Versos 4 e 5. Verso 3, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Salvar aqui, vamos entender os termos para poder entendermos a expressão. No verso 4, Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Salvar aqui é salvar da culpa do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e da condenação eterna pelo pecado. Não adianta tentar pensar no verbo salvar aqui, como alguns intérpretes pensam, salvar no sentido de libertar. Por exemplo, livrar você de um momento difícil, de um assaltante, foi uma salvação. Esse verbo salvar é às vezes usado no Novo Testamento para curar ou uma libertação, mas aqui não tem dúvida no contexto. A salvação aqui é a salvação soteriológica, é a salvação do pecado, da culpa do pecado. É salvar do inferno e da condenação eterna. Deus quer isso. Deus quer salvação do pecado, da culpa do pecado e da condenação do pecado. Não tem como a gente fugir da força dessa palavra aqui, desse verbo. É salvação mesmo aqui. Salvar do pecado, salvar do inferno, para que a pessoa possa entrar na vida eterna. E chegar ao conhecimento da verdade, não é só que Deus não somente quer salvar, mas Ele quer que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, significa que as pessoas, elas conheçam plenamente a verdade. Entendam essa verdade, creiam nela e abracem de todo o coração, porque só assim elas serão salvas. Salvação e conhecimento da verdade andam juntas. Você só pode ser salvo se você conhecer a verdade, crer na verdade e abraçar a verdade. E a salvação é resultado disso. A salvação é resultado disso. A verdade aqui é definida no verso 5. Paulo diz, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque nem todos têm conhecimento dessa verdade. Verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa é a verdade que Deus quer que as pessoas conheçam. É isso que Ele quer que elas conheçam. Só existe um Deus. Diana dos Efésios não é um Deus. Lembra disso, né? Lembra do contexto. Diana dos Efésios não é Deus. Era Deus adorada na cidade. Mas há um só Deus, diz o apóstolo Paulo. Essa aqui é a verdade que eu quero que os Efésios cheguem ao conhecimento. Diana não é Deus, não é deusa. Ela não é rainha dos céus, nem deusa do submundo. Ela é um ídolo, ela é invenção humana. Há um só Deus verdadeiro. E só há um mediador entre esse Deus e a raça humana, e os homens. Só um mediador. Naquele tempo, como eu falei, Éfeso era um centro de bruxaria, de ocultismo, de espiritismo, e berço do gnosticismo, por assim dizer, que era uma seita, um conglomerado de ideias que misturava filosofia com religiões orientais, que falava que entre Deus e os homens existe um espaço muito grande chamado de pleroma, ou plenitude, que é ocupado por seres espirituais chamados íons ou espíritos elementares. Eles funcionam como mediadores entre Deus e os homens. Era isso que dominava, esse era o pensamento religioso que dominava em Éfeso. Daí Paulo dizer, pleno conhecimento da verdade, porque há um só mediador, não é Diana dos Efésios, há um só Deus, não é Diana dos Efésios, e só tem um mediador entre Deus e os homens, e não esses espíritos elementares, esses íons, essas emanações que esses filósofos e falsos profetas estão dizendo assim. E terceiro, esse mediador é Jesus Cristo, homem. E aqui Paulo está batendo no docetismo. Docetismo era uma heresia que começou cedo, que dizia que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, ele parecia ter um corpo humano. Daí o nome docetismo do verbo grego dokel, que significa parecer. Jesus não tinha um corpo verdadeiro. Por que as pessoas diziam isso? Porque elas não acreditavam que Jesus, sendo Deus, pudesse assumir um corpo humano, uma vez que o espírito é superior à matéria. Por que Deus tomaria um corpo humano? Isso seria diminuir Deus. A Bíblia insiste não somente na divindade de Cristo, mas insiste em sua plena humanidade. Ele era homem verdadeiro. E é na condição de homem que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Nós temos um homem sentado à direita de Deus, que é o nosso mediador e o nosso representante. Cristo hoje continua tão homem quanto no período da sua encarnação. Ele não abandonou o seu corpo humano quando ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele ainda hoje tem aquele corpo da ressurreição. E é nesse corpo que ele está sentado à direita de Deus e é o mediador entre Deus e nós. Por que tem que ser assim? Porque ele é o nosso representante, ele nos conhece. Como homem, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, ele sabe o que é sofrer, sabe o que é sentir fome, sentir sede, ele sabe o que é a morte.
Por isso que Paulo diz, só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É na condição de homem que Cristo está glorificado à direita de Deus, homem glorificado, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Esse é o pleno conhecimento da verdade. E conhecer isso é o que traz salvação. E é isso que Deus quer que aconteça com todas as pessoas, isto é, pessoas de todas as categorias, pessoas de todos os tipos, gente de toda procedência, judeus, gentios, bárbaros, citas, ignorantes, letrados, homens, mulheres, velhos, crianças. Deus quer que todos, pessoas de todas as categorias, sem distinção, elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que Paulo aqui, Paulo encoraja que as pessoas, que os crentes de Éfeso, eles orem por todos. Exatamente por isso, especialmente pelos governantes. Isso é aceitável diante de Deus, pois Deus deseja que inclusive os governantes cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero dizer para vocês que é nesse sentido que a palavra todo é melhor entendido aqui. O qual deseja que todos os homens, ou seja, pessoas de todos os matizes, de todas as categorias, de toda procedência, de toda raça, de toda cor, que essas pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Inclusive os reis e os que estão em autoridade. Ou seja, nós temos que orar e interceder por essas pessoas. A quarta razão, e aqui só lembrando, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele menciona os da casa de César, ou seja, eram pessoas que faziam parte da elite governista e que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, mostrando que Deus tem os seus eleitos, inclusive nas elites, inclusive naqueles que governam e têm todo o poder. Vamos para o quarto argumento de Paulo. Vamos tentar seguir o pensamento do apóstolo, que não é fácil nessa passagem. Ele está dando motivos pelos quais a igreja publicamente tem que orar por todos os homens. Primeiro, porque a gente viva paz, pelas autoridades, particularmente para que a gente tenha paz e prosperidade. Segundo, porque isso é agradável diante de Deus, porque Deus colocou essas autoridades. Terceiro, porque Deus deseja salvar pessoas de todas as categorias, inclusive pessoas que estão em autoridade, e para isso elas têm que ter o pleno conhecimento da verdade, que só tem um Deus, só tem um mediador, e que esse mediador é Jesus Cristo. E por último, penúltimo, ele fala aqui, porque Cristo se deu por todos. Vai ficando cada vez mais complicado, Verso 6. Depois de dizer no verso 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Paulo diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui não tem muita dificuldade em entender, não. Quando fala que se deu em resgate por todos, está dizendo que Cristo se entregou para morrer na cruz, para resgatar pecadores. O resgate aqui não é resgate de uma provação, resgate de um problema, mas é resgate soteriológico, é resgate da condenação do inferno. Cristo se deu, ele se ofereceu para levar sobre si a culpa do pecado, para que pudesse resgatar pecadores. O problema aqui é que Paulo, não é problema, Se você vem acompanhando o meu raciocínio, você vai ver que todos aqui, não é cada pessoa, mas pessoas de todas as categorias, inclusive os reis e governantes. Cristo se deu em resgate por todos, inclusive governantes e os que estão em autoridade. Então, com isso não quer dizer que Cristo na cruz, ele se deu em resgate por cada pessoa que existe no mundo, porque aí nós teríamos um problema. Nós teríamos que admitir, ou nós diminuiremos o sacrifício de Cristo, dizendo que ele acabou morrendo por gente que vai para o inferno, porque nem todo mundo vai para o céu, tem muita gente indo para o inferno. Se Cristo se deu em resgate por todos, significa que ele morreu na cruz para resgatar pessoas que vão acabar no inferno. Nós diminuímos o sacrifício de Cristo. Ou então nós caímos no universalismo, dizendo que uma vez que Cristo se deu para resgatar todos, no final todos vão ser salvos. E aí diminuímos a santidade e a justiça de Deus, porque o universalismo faz isso. E tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que acham que no final Deus vai salvar todo mundo porque Cristo se deu em resgate por todos. Como é que nós saímos desse nó? É só seguir o contexto. O que a palavra todos significa no contexto? Desde o começo. Significa cada pessoa? É evidente que não. Quando ele fala todos, ele usa todos no sentido de pessoas de todos os tipos, de toda a categoria. E a prova final disso é que, é o quinto argumento. Ele diz no verso 7, ele diz no final do verso 6, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Qual é o testemunho? Que Cristo se deu a si mesmo em resgate por todos. Aí ele diz no verso 7, para isso eu fui designado, para dar testemunho disso, de que Cristo se deu por todos. Eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios. Ou seja, Cristo não morreu somente pelos judeus, ele não só morreu por uma categoria de homens,
E para dizer isso é que eu fui levantado mestre dos gentios, para dizer aos gentios, vocês também são salvos mediante Jesus Cristo. A salvação não vem somente para os judeus, a salvação também é para os gentios. Foi para isso que Paulo foi levantado. E é nesse sentido que todos têm que ser entendidos aqui. Judeus, gentios, quem está em autoridade, quem não está, homem, mulher, qualquer que seja a origem racial, genética, Deus tem eleitos, Deus quer salvar pessoas de todas as categorias. Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido, dizendo assim, eu só vou salvar judeus, ou só vou salvar gente inteligente, ou só vou salvar gente rica. Não. Deus quer salvar pessoas de toda procedência, de todo tipo, de todo calibre. Cristo se deu por todos. E Paulo, então, foi levantado para anunciar essa verdade aos gentios. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações práticas. Primeiro, lembrando para nós o lugar das orações em público. Você que é pastor, você que é líder, você que é responsável por uma congregação, por um culto, por um trabalho, lembra da importância das orações. Quando nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, quer seja em pequenos grupos, quer seja culto solene, numa assembleia maior, onde quer que o povo de Deus esteja reunido, as orações devem ser feitas. Segundo, lembre que nós temos que interceder, não somente por nós. A igreja ora muito por ela mesma. Nós temos que interceder por pessoas de todas as procedências de vida, de toda categoria, de todo tipo, os inimigos da igreja, as autoridades, os pagãos, os falsos mestres, aqueles que seguem caminhos fora dos caminhos de Deus. Nós temos que orar por todas as pessoas. A igreja, ela tem que amar, inclusive, os seus inimigos, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, lembre que nós devemos orar pelas autoridades, não importa que linha elas sejam. De vez em quando a gente publica alguma coisa na internet, né, que dá a impressão de que a gente favorece um governo ou outro, aí lá vem, quando eu falo, recentemente eu publiquei alguma coisa sobre isso aqui, devemos que orar pelas autoridades, o que tinha de gente com raiva dizendo, mas eu não oro de jeito nenhum para o Bolsonaro, mas nunca, eu vou orar para ele morrer, não é? Eu vou orar para ele ser derrubado, teve gente que escreveu isso, outros pela Dilma, mas de jeito, por Lula, mas nunca. A gente tem que lembrar, a gente tem que fazer uma distinção entre a pessoa e o cargo que ela ocupa. Enquanto ela estiver naquele cargo, ela tem que ser respeitada. E nós devemos orar para que aquele poder que aquela pessoa foi investida seja usado para o bem da igreja, para o bem do povo, para o bem comum, para que justiça seja feita, a verdade seja implantada, que oportunidades sejam dadas a todos. Devíamos, nesse sentido, interceder. Isso não quer dizer, alguns de vós sois militantes, né, evangélicos nas redes sociais, então cuidado para não deixar o ódio tomar conta e dominar a sua postura de cristão, e você esquecer isso aqui. Eu vou dizer sinceramente, se você não conseguiu orar no governo anterior pela presidente e no governo anterior pelo presidente, ou não consegue orar pelo atual presidente, alguma coisa está errada na sua vida. Porque é esse o dever que nos é dado aqui. Você tem que separar as coisas, você tem que entender isso aqui, que o reino de Deus transcende os reinos desse mundo. E que nós somos cidadãos brasileiros, mas além disso nós somos cidadãos do reino dos céus, em primeiro lugar. É isso que nós temos que lembrar. E por último, além de orar, nós devemos testemunhar com esperança e segurança, porque Deus tem os seus eleitos, Deus quer salvar pessoas de todos os tipos, de toda posição, inclusive governantes. Deus quer salvar presidentes, Deus quer salvar senadores, Deus quer salvar governadores, prefeitos, vereadores. Cristo, quando se deu na cruz, ele não se deu para salvar não se deu para salvar um tipo só de pessoas, mas pessoas de todos os tipos, de todas as procedências, de todas as nações, gregos e judeus. Por isso nós podemos testemunhar com confiança e orar com confiança pela conversão das pessoas. E minha última palavra é essa, portanto, não desanime. Não há caso difícil demais para Deus. Você não sabe quem Deus elegeu, quem Deus chamou, quem Deus de fato quer salvar. Mas confie nesse amor e nesse poder do Evangelho, de que só há um Deus, só tem um mediador entre nós e esse Deus, e esse mediador é Jesus Cristo, homem, ressurreto dos mortos e assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Vamos orar. Pai querido, dá-nos espírito de oração e súplicas. Ajuda-nos a interceder, inclusive por aqueles que a gente não gosta. Ajuda-nos a orar pelos desafetos, pelos inimigos, pessoas que nos fazem mal. Ajuda-nos a interceder por todos, sem distinção, porque o Senhor quer salvar pessoas de todos os tipos. Por isso, Senhor, dá-nos esse espírito que o Senhor tem de amar, inclusive, aqueles que te detestam e não querem saber do Senhor. Ajuda-nos a ser filhos do Deus Altíssimo, que é misericordioso e bom para com todos. Ajuda-nos a ser filhos do Pai Celestial.
Dá-nos a tua graça, abençoa a tua igreja. Nós oramos pelas autoridades constituídas para que tenhamos vida mansa e quieta, com toda piedade e respeito, com liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de consciência, para que pessoas possam ter acesso igual à educação, à economia, a empregos. Ó Deus, inclusive teu povo, nós oramos por eles. Por isso que estão passando por dificuldades, estão desempregados, que o Senhor tenha misericórdia. E dá-nos sabedoria em tudo que nós dissermos e fizermos. Em nome de Jesus. Amém.